Hoje vamos bater um papo bem de amiga pra amiga, que eu tava com muita saudade, porque desde que eu me entendo por gente aqui no YouTube, sempre foi um lugar de muita amizade, sabe? Eu confiava muitas coisas pessoais da minha vida aqui nesse canal, então eu quero trazer um pouco mais desse meu lado, assim, de dentro pra fora, sabe? Então o papo tá sendo bem de casa, tô aqui até descalça, eu tô nesse vídeo, no sofá, como se fosse até uma terapia, gente, conversando aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto que... Eu já trouxe esse assunto lá no Instagram, sobre o desmame do meu filho. Miguel, ele tem 1 ano, fez 1 ano, dia 7 de maio. E simplesmente ele parou de mamar na véspera que ele fez 1 ano. Por mais que eu sempre disse, minhas amigas que estão de prova, eu quero amamentar até 1 ano. 1 ano tá ótimo. Eu tenho algumas questões com a amamentação, assim, de não querer, assim, ter agonia um pouco de imaginar uma criança que já fala, que já anda, que já come, que já tem dente, correndo, daqui a pouco mamando, sabe? Já venho dizer aqui no começo desse vídeo que eu não tô falando sobre certo e errado. Tô aqui abrindo meu coração, contando da minha experiência com a questão da amamentação de Miguel e com a amamentação dele, inclusive. Vão ter outras experiências, então assim, eu já falando dele, do tempo que foi agora, da minha primeira experiência também como mãe. Desde o começo eu sempre falei que queria amamentar até 1 ano, mas quando chega o momento, parece que você não estava preparada para esse momento. Talvez para mim foi tão chocante assim, porque na minha cabeça não teve um processo para chegar naquele momento, simplesmente aconteceu. Só que depois, parando para refletir, na verdade, aquilo foi um final de algo que eu já estava construindo no momento que ele nasceu até agora. E eu vou compartilhar um pouco de como foi esse processo para vocês da amamentação lá do começo, de 1 ano atrás até agora. Então, Miguel, ele sempre foi um bebê muito tranquilo, um bebê muito de boa. Eu acho que ele precisou ser assim, porque eu estava tão apavorada de não saber o que fazer, como fazer, que eu acho que ele veio assim, né, daquele jeitinho, tranquilo, para poder me deixar mais tranquila. Mas ele teve uma dificuldade no início de ganhar peso. Foi um processo muito longo de não desistir da amamentação, porque não era a questão da falta de leite, de produção minha. Na verdade, eu sempre tive muito leite, minha gente. Muito leite mesmo. Tipo, eu estava grávida ainda e meu peito ele já vazava, sabe? Quando eu tava dormindo, ele molhava meu pijama todo. Então, assim, eu tive essa hiperprodução, porém, o meu psicológico ele não tava muito bom, como eu falei pra vocês, foi um pouco assim, né, difícil o meu puerpério. Meu avô, ele faleceu 1 dia antes de Miguel nascer, então eu já tava internada no hospital, eu não pude viver o velório, o enterro e tudo, então assim, foi muita informação pra mim, sabe, eu tava lidando com o luto e com a maior alegria da minha vida, sabe, então foi muito complicado pra mim, então eu acredito que sim, o nosso psicológico influencia demais a produção do leite, e não só na produção, mas na qualidade do leite. E depois que eu comecei a relaxar mais, comecei a confiar de que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu sabia cuidar do meu filho, aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila. E aí Miguel começou, consequentemente, a ganhar peso. Mas eu tinha que acordar ele para mamar de 2 em 2 horas, eu tinha que fazer aquela coisa regradinha, eu tinha que tirar leite para ofertar leite, mesmo depois dele mamar. Então ele mamava, eu dava os 2 peitos, depois eu dava mais leite também para ele, que eu tinha extraído, né, na bomba. Durante 6 meses eu extraí leite todos os dias, e teve dias, assim, até os 3 meses mais ou menos, eu tirava 2 vezes no dia, e depois eu comecei a fazer só 1 vez. Então assim, foi muito puxado, assim, sabe, pra mim no começo da amamentação, porque eu tive que ter essa organização até de horário, de organização de tudo, para que ele pudesse ganhar peso. Eu nunca pensei em dar fórmula, eu sempre queria parar de amamentar pra parar de dar qualquer coisa, então eu não queria parar de amamentar para poder dar fórmula. E se você não sabe, quando o bebê completa 1 ano, ele já pode tomar leite integral, leite de vaca normal, se ele não tiver alergia. E aí você não precisa ficar dando fórmula depois de 1 ano, né? Se ele parar de mamar. Você pode introduzir normalmente o leite normal que você toma em casa, sabe? Então, foi isso que eu fiz, e eu não queria, tipo, criar uma outra dependência dele de uma mamadeira, sabe, aquele gagal antes de dormir. Não, eu não queria criar isso, eu só queria realmente parar de mamar e ele viver, sabe? E sendo um bebê muito tranquilo, pra vocês terem noção, Miguel, gente, eu deixo o peito pra ele, ele tinha,
eu acho que 1 mês, ele largou a chupeta sozinho. Ele largou a chupeta com 8 meses. Ele pegava a chupeta e jogava no chão. Quando eu estava lá tentando botar ele pra dormir, às vezes, né, colocava chupetinha e tudo, ele pegava a chupeta e, ó, tacava no chão. E aí eu passei ainda 1 semana tentando insistir, tipo, né, minhas madrugadas, porque muitas vezes a chupeta me salvou de madrugada, né? Quando ele acordava assim, eu botava a chupeta, dava um tapinha na bundinha e ele voltava a dormir. E aí, como ele não tava mais pegando a chupeta, eu fiquei um pouco desesperada, né? Tipo, e agora? Como é que eu vou fazer se ele não tá pegando mais chupeta? Mas foi ótimo. E aí, depois de 1 semana tentando, eu falei assim, quer saber? Se ele já largou a chupeta, ele é isso, entendeu? Ele é isso. Ele decidiu, acabou. Então, eu não vou mais insistir, não. Então, tirei a chupeta, né? Porque eu vejo perto de mim várias pessoas que as crianças ficam dependentes da chupeta e quanto mais tarde é mais difícil de tirar. Mas aí tem um porém também. O que é que eu fiz para ele não ser tão apegado à chupeta? Eu não dei a chupeta toda hora. Eu nunca dei a chupeta. Ah, tá chorando. Vou dar chupeta. Só dava se fosse um choro de sono. Chupeta era só para dormir. Eu nunca dava em outro momento. No carro, às vezes, quando tava aperreado alguma coisa, eu também dava, mas geralmente era porque tava com sono e acabava dormindo também. Sempre tentei organizar essa questão de não dar a chupeta em hora que não era para dar chupeta, né? Para que ele não ficasse criando essa dependência da chupeta em qualquer momento. E aí, quando eu penso também na amamentação, eu fiz bem parecido. Todo mundo fala, né? Ah, amamenta livre demanda, livre demanda. Eu acreditava que eu dava livre demanda, mas depois eu comecei a ver que eu não dava. Porque livre demanda é simplesmente qualquer momento que o bebê quiser, você vai botar o peito e você vai dar o peito. Nunca fui essa pessoa o bebê faz e eu dava o peito, sabe? Tipo, o bebê reclamou um pouquinho, eu dava o peito. Não. Eu sempre tentei acalmar ele de outras formas. E, gente, eu tô falando isso desde o começo, tá? Desde bebê. Lógico que no início, quando ele era bem novinho, a frequência de amamentação era muito maior, né? Então, ele mamava muito mais quando ele era novinho do que depois. Então, eu contava muito mais as horas, né? Mais próximas às horas quando ele era novinho, porque ele precisava e eu precisava também fazer isso para que ele pudesse ganhar peso. Mas depois que foi passando o tempo, eu comecei a me desligar um pouquinho disso. Mas eu media, tipo, ó, ele mamou tal hora. Daqui a tantas horas ele vai estar com fome. Então, se ele chorar daqui a tantas horas, é porque é fome. E aí eu dou peito. Mas se ele chorar meia hora depois, não é fome. Pode ser sono, pode ser qualquer outra coisa, fralda suja e etc. Ou cansou do ambiente e a gente mudava o ambiente, mudava a forma que estava acalmando, enfim. Isso me rendeu alguns estresses? Rendeu. Porque às vezes é muito mais fácil você dar o peito, né? Então tá lá chorando, dá o peito, a criança para de chorar. Mas eu não queria. Eu também descobri algumas questões minhas de lá atrás, raízes da minha vida, que também estavam influenciando a forma como eu enxergava a amamentação. Então, em momentos que, assim, ele estava muito irritado e chorando muito e querendo muito, era um momento que eu tinha mais agonia de ofertar o peito. Então, eu precisei, inclusive, tratar muito na questão da terapia mesmo, de psicologia, assim, com o meu psicólogo, essa questão, para que eu pudesse entender que o meu corpo, eu também conseguiria acalmar o meu filho. E ele é o meu filho, ele precisa de mim. Não é algo que ele está me invadindo, sabe? Até, não sei se essa palavra é correta, mas... Então, teve momentos que eu tive que ter mais paciência, eu tive que respirar fundo, ter mais calma para poder acalmar. E até precisei de outras pessoas para me ajudar. Então, meu marido foi, assim, excelente, inclusive nas madrugadas, onde tinha momentos que ele estava irritado e comigo ele não acalmava. E com meu marido ele acalmava. Por quê? Com a gente que amamenta, acaba que ele só quer isso. Ele olha pra você e ele só enxerga o seu peito. Ter outra pessoa pra lhe ajudar vai ser muito mais fácil nesse processo. Até isso depois também, quando você decide tirar a amamentação, é essa forma que as pessoas indicam, né, de você fazer, de conseguir pedir ajuda de outras pessoas para substituir você em alguns momentos da madrugada e a parte de colocar para dormir também. Mas eu fiz isso desde o começo, sabe? Desde o momento que eu comecei a ver, ele já estava comendo bem, né? Depois dos 6 meses, já estava comendo muito bem, ele já estava se alimentando, ele já tinha algumas noites que ele dormia a noite toda. Então eu fiz, nossa, de madrugada, então ele não sente, ele consegue dormir sem comer, sem mamar. Então não precisa mamar. Ele talvez precise para acalentar, enfim, para o acalento.
né? Mas para a necessidade de nutrição, ele não precisa. Então eu posso acalmar ele de outras formas, cantar uma música, colocar no colo, fazer um balançadinho, balançar na cadeira, enfim. Eu criava outras formas. Então eu fui gradativa. Eu primeiro tirei da madrugada, então toda vez que ele acordava, eu tentava colocar ele pra dormir sem mamar. Teve dias que não deu certo? Teve, gente. Teve dias que não deu certo e eu tive que colocar ele pra dormir mamando, e tudo bem, né? Teve dias e dias. E das sonecas também. Depois das madrugadas eu fui pra soneca e eu comecei a tirar as mamadas da madrugada. Deu certo também, mas em alguns momentos não deu e tudo bem, gente. O negócio é você sempre tentar e sempre... Assim, a vida da mãe é isso, né? A vida da mãe é você nunca desistir. É sempre você tentar mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Até que dá certo. E aí, depois que ele começou a crescer, ele começou a diminuir a frequência de mamadas, porque ele comia. Então, ele tomava café, lanchava, almoçava, lanchava e jantava. Então, assim, são praticamente 5 refeições que ele fazia já. E o peito ficava meio que espaçado, sabe? Então, assim, ele pedia de manhã quando acordava, e depois ele comia, e depois antes do almoço ele pedia de novo. Aí ficava 3 vezes, mais ou menos, ou até 4 vezes, porque aí eu sempre coloquei para dormir à noite mamando. Sempre, sempre. Tem muitas consultoras que indicam, inclusive, que não faça isso, né? Mas eu sempre coloquei ele para dormir mamando. E ele dormia a noite toda. Mas, como eu falei, né? Em outros momentos eu tentava não dar, mas para dormir eu sempre coloquei ele para dormir mamando. Então ele saía da cômoda muitas vezes para dormir, ele já fazia assim, ó, já deitava para mamar, pensando, né, como é que vai ser depois para eu tirar essa mamada aí da noite? Como é que vai ser depois para eu tirar esse peito da noite, né, pra botar pra dormir? Como é que vai ser? E aí eu já falei pra Vitor, ó, amor, tu vai ter que passar um tempo colocando ele pra dormir, ele vai chorar, ele vai se espernear, mas vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, tá? Eu criei várias coisas na minha cabeça de como seria. Aí teve uma época que ele tava gripado, agora recente, né? Faz, sei lá, uns 2 meses atrás. E aí ele tava gripado, e aí ele ficou querendo mais peito, ele pedia mais peito durante o dia. Eu ficava, meu Deus, eu pensei que eu ia desmamar com 1 ano, mas esse menino só tá agarrado no meu peito, socorro, eu não aguento mais, socorro, Vitor. Sabe, eu fiquei desesperada. Aí depois ele começou a voltar pra frequência de 2 vezes. Então ele mamava quando acordava e depois quando ia dormir. Pronto, passava o dia todo sem mamar. E não pedia. Algumas vezes ele pedia. E aí eu disfarçava, dava comida, dava água, dava alguma coisa. Quando chegou, simplesmente na véspera dele fazer 1 ano, dia 6 de maio, ele acordou, era 5 horas da manhã mais ou menos ele acorda, e vinha pra nossa cama. E ele dormia de 5 às 7 na nossa cama. E aí, quando ele vinha nessas 5 da manhã, ele sempre mamava. E ele veio, deitou e não pediu. Simplesmente assim, parecia que nem tinha peito. Aí eu fiquei, Deus, tudo bem, quando ele acordar, talvez ele peça. Passei. Acordou, não pediu. E eu, meu Deus. Passei o dia todo. Gente, socorro, ele não pediu. Quando eu cheguei em casa, que fui botar ele pra dormir, já tava assim, super emotiva, porque era o último dia dele com 11 meses. Aí eu falei, nossa, eu vou gravar a rotina noturna hoje pra postar. Gente, eu gravei a rotina. E simplesmente, quando eu fui lá colocar ele pra dormir, que eu sentei na poltrona pra amamentar, ele não pediu. Ele simplesmente ficou lá parado assim, deitou no meu colo. Ele dormiu, simplesmente isso. E desde esse dia, ele não pediu mais nenhuma vez. Ele não pediu mais nenhuma vez, gente. Ele parece assim, que esqueceu que existe o peito. Confesso que ficou um pouco mais difícil de eu colocar ele pra dormir à noite, mas não porque ele pede, mas eu acho que ele fica mais agoniado, sabe, comigo. Eu acho que até agora ele tá ainda tentando entender como é a nossa relação pós-amamentação. Agora à noite, né, a rotina é inversa agora. Vitor que bota ele pra dormir toda vez. Então, Vitor toma banho com ele, eu pego ele, troco a roupa dele, e Vitor sai do banho, troca de roupa e vem botar ele pra dormir. E eu confesso que eu estou amando, né, porque eu consigo fazer minhas coisas, vou até adiantar o jantar, lavar alguma coisa, lavar prato, tomar um banho e fazer alguma coisa por mim, enquanto o Vitor tem um tempo dele, porque durante o dia quem passa mais tempo sou eu, porque o Vitor tá trabalhando. Então, assim, eu confesso que essa nova rotina tem feito até muito bem pra ele, pra Miguel, né, pra Vitor e pra mim. Realmente, assim, eu acho que tem 2 fatores de que a gente não pode abrir mão, e que Miguel é maravilhoso. Ele realmente, assim, é um bebê fora da curva, e que eu também
usei de estratégias para conseguir conciliar aí e criar, né, tirar qualquer associação que pudesse ser criada. Então foi um processo muito tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu não queria que ele sofresse, eu também não queria sofrer, mas eu também não queria ainda passar muito tempo postergando isso. E foi isso, gente, um pouquinho de como foi meu processo de desmame aí de Miguel. Na verdade, não sei nem se foi o meu processo, se foi o dele, sabe? Porque foi realmente tão tranquilo, tão simples, que foi um longo aí, um ano aí tentando não criar coisas, não criar associações, mas deixar ele livre também, acalentar, cuidar, amar, aproveitar cada tempo juntos, que eu ainda tenho aproveitado cada momento, cada segundo. Inclusive estou aqui trabalhando, mas meu coração tá lá em casa, porque ele tá lá. Ele chorou quando eu saí, e aí você fica ainda aquela coisa da mãe, né? O coração ainda fica apertado. E por favor, me diga, quando é que isso passa, gente? Acho que nunca, né? Ai, meu Deus, é um sentimento louco, é um sentimento diferente, realmente, de que eu nunca tinha sentido antes. E é isso, compartilhei um pouquinho do meu processo. Me conta aí como é que foi o processo de desmame, ou como você, assim, como você espera que seja, né, esse processo, se você já começou o processo, quanto tempo você amamentou também. Eu acho que é muito importante você colocar isso como algo na sua mente, sabe? Eu quero até tal momento. E aí você vai trabalhando, vai vendo se isso é possível na relação de vocês. Foi isso, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, comentar aqui embaixo e dizer até quais são os outros assuntos que vocês querem que eu traga aqui pra gente bater um papo aqui no sofá, conversa de amiga pra amiga. É isso. Beijo e até o próximo. Tchau!